Nessa quinta lição, nós queremos abordar um bloco maior do livro do Apocalipse. Eu sei que há muito assunto entre os capítulos 6 e 19, mas vamos tentar fazer uma visão panorâmica desse bloco todo. Basicamente, nesses capítulos do livro do Apocalipse, que é basicamente a revelação que João teve do propósito de Deus, aborda o que está pela frente, o que está diante da igreja como um todo. E nessa abordagem, o apóstolo João, e essa revelação, no fundo, não diz outra coisa do que Jesus já tinha ensinado em Marcos 13 ou em Mateus 24. Então, a maioria dos assuntos que são abordados aqui no livro do Apocalipse já estão abordados nos Evangelhos, capítulo 13 de Marcos e Mateus 24. A gente poderia dizer que são 5 temas básicos. O primeiro bloco seria do capítulo 6 ao capítulo 11. Nesse bloco, nesses capítulos, a visão mostra o rumo da história do mundo. A entender a história do mundo como uma história de progresso. Inclusive a nossa bandeira registra ordem e progresso. Quem é um pouquinho mais velho certamente pode enumerar várias coisas que mudaram em vários aspectos que a vida progrediu. Basta lembrar, por exemplo, o telefone 50 anos atrás e hoje é incomparável. Então nós vivemos pensando que a história é um progresso, que as coisas vão avançando, que vão sempre melhorando. Mas o retrato que a Bíblia faz da história é bem outro. A história do mundo é uma história decadente. Vai de morro abaixo, vai de mal a pior. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo também fala disso no capítulo 3, quando ele diz que virão tempos em que as coisas desandarão por completo. Então, a primeira coisa que o livro de Apocalipse nos quer lembrar é que a história do mundo não ruma para o bem, mas ela ruma para o pior. E, em muitos sentidos, a gente pode perceber isso. O ser humano é muito hábil em criar tecnologias, por exemplo, a internet. Mas a gente precisa lembrar que 90% dos materiais que circulam na internet são de moral para lá de duvidosa. Quer dizer, a internet gera muito mais problemas do que ela ajuda. O mundo é muito mais belicoso. A habilidade em criar armas, em fazer guerras, em produzir confusão, em gerar decadência. Então o livro do Apocalipse mostra que o mundo está indo rumo abaixo, que o mundo está descendo ladeira abaixo. E esse desenrolar da história é uma maneira do cristão olhar para o mundo. Não é que a gente deseja que o mundo vá de mal a pior, mas a gente o constata. E diante dessa constatação, a pergunta básica é se a gente vai se deixar levar por essa correnteza ou se a gente nada contra ela. Eu creio que você saiba que um peixe morto é levado pela correnteza. Um peixe vivo nada contra ela.
Então, quando Jesus descortina que a história é uma história decadente, ele nos chama atenção para algo que nós precisamos perceber. Também em nosso Brasil, vamos perceber que a sua rota não é de melhora, a sua rota é de decadência. E a pergunta é se nesse contexto de decadência nós vamos ser o sal da terra que faz diferença, ou se nós nos tornamos um sal insosso que já não faz diferença. É por isso que é tão problemático quando uma igreja, como a igreja de Laodiceia, é indiferente. O segundo aspecto que o livro do Apocalipse trata é nos capítulos 12 até 16, fala das consequências que o fato de a história do mundo ser uma história morro abaixo, uma história decadente, gera para a igreja. Os capítulos 12 e 13 vai falar do sofrimento que os cristãos passarão nesse tempo. Então, sofrimento faz parte da história da igreja. Não é por acaso que Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Cruz significa sofrimento. Sofrimento pela causa de Deus. Sofrimento por causa do amor de Deus, pelo mundo perdido. E dos capítulos 14 até 16, a ênfase está no consolo da igreja perseguida. A gente poderia comparar, quando a gente lê esses capítulos, a gente poderia compará-los a uma caminhada sobre um divisor de águas de uma montanha. Se você caminha no cume de uma montanha, você tem vale para os dois lados. Imagine que de um lado da montanha esteja ocorrendo uma tempestade, nuvens escuras, raios e ventanias. E do outro lado da montanha, um céu limpo e aberto. É mais ou menos assim que o livro do Apocalipse guia o leitor entre este mundo e o mundo de Deus. Ele, por um lado, revela os tormentos e as dificuldades e as tempestades e contrasta isso, por outro lado, por aquilo que Deus está fazendo para a superação de todos esses problemas. Então, é claro que neste mundo tormentoso os cristãos serão perseguidos, mas a visão convida o leitor a olhar para o outro lado e perceber como Deus está preparando a sua vitória final e a derrota definitiva dos poderes deste mundo. O terceiro aspecto que o livro de Apocalipse trata é nos capítulos 17 e 18, que é a destruição da Babilônia. Babilônia é uma linguagem em parte figurada. É claro que é uma referência a Roma e ao Império Romano. É uma linguagem figurada porque Babilônia era um império que, uns 700 anos antes, havia perseguido a igreja, feito sofrer o povo de Israel. Agora, no tempo que João escreve, no tempo dessa revelação, quem faz a igreja sofrer é o Império Romano. Mas também não é só o Império Romano. Uma comparação se refere a todos os poderes que se manifestam contrários a Deus e que estão presentes neste mundo. Então, estes poderes serão destruídos. Sua idolatria, sua imoralidade, sua ganância financeira, toda ela será aniquilada. O quarto aspecto está no capítulo 19, que é um capítulo que, de novo, profundamente consolador, que fala das bodas do Cordeiro.
em várias de suas parábolas, Jesus comparou a sua volta com uma festa. E a volta de Jesus aqui também é descrita como o casamento do Cordeiro de Jesus com sua noiva, a igreja. E o capítulo 19 já visualiza essa festa celebrativa, essa festa de vitória, da qual os fiéis participarão. E por fim, o quinto ponto é o capítulo 20, que descreve uma última revolta dos poderes malignos, das hostes do diabo contra o governo de Deus e sua derrota definitiva. Esse último aspecto nós só encontramos no livro do Apocalipse. Marcos 13 e Mateus 24 não vão tratar disso. Então é um ensino específico do livro do Apocalipse que fala de um período do milênio. É muito difícil de explicar esse trecho, mas uma coisa é certa, que a última revolta dos poderes do mal vai ser definitivamente aniquilado e que a vitória de Cristo vai ser plena. Para encerrar essa lição, eu gostaria de desafiar você a fazer uma caminhada especial. Se você se identificou com uma das igrejas das 7 cartas lá no começo, tente reler esses capítulos, do capítulo 6 até o capítulo 19, com o olhar daquela carta. Por exemplo, os cristãos de Filadélfia, que eram fiéis, foram convidados a ler esta visão e experimentar o profundo consolo dessas promessas. Já os cristãos de Laodiceia, que eram indiferentes a tudo, deveriam ler essa visão, todos esses capítulos, e se dar conta, se nós não mudarmos de rota, não faremos parte e não teremos parte desta vitória. De modo que a visão do Apocalipse, dos capítulos 5 até 19, na verdade, são um espelho no qual cada igreja precisa se achar para se certificar do que deve fazer, para ter clareza para o que Jesus lhes está chamando.